Um estudo espanhol constatou que alguns sinais precoces de demência estão relacionados a fatores de risco de doenças cardiovasculares. Os voluntários da pesquisa apresentaram evidência de aterosclerose assintomática com acúmulo de placas de gordura e cálcio nas artérias carótidas e femorais. Para falar sobre essa relação entre demência e problemas do coração, convidamos o cardiologista Ricardo Pereira. Ricardo, boa noite, muito bem-vindo. Essa relação, já existe uma comprovação científica, já é fato que ela existe ou ainda demanda de mais estudos? Boa noite, é um prazer estar novamente aqui na TV Otimista. Esse artigo foi publicado no Journal of American College of Cardiology, que é uma revista de uma das sociedades de cardiologia dos Estados Unidos. Foi publicado agora em fevereiro. O seu autor principal, Valentin Fuster, ele é médico, ele é cardiologista do Hospital Monte Sinai de Nova York e faz parte também do Centro de Investigadores Cardiovasculares de Madrid. Esse trabalho faz parte do que a gente chama de coorte, de uma coorte de 4.000 indivíduos, de 40 a 54 anos de idade. Todos eles funcionários do Banco Santander de Madrid, na Espanha. Nenhum desses indivíduos tinha nenhuma doença cardiovascular e não tinha nenhuma doença grave. Esses indivíduos foram acompanhados durante um longo período para ver se eles desenvolveriam alguma doença cardiovascular. Desse grupo de 4.000 indivíduos, pouco menos de 1.000 indivíduos foram submetidos a um exame chamado PET, que é tomografia por emissão de pósitrons, um exame para ver o metabolismo cerebral. E esses 1.000 indivíduos que foram escolhidos foram esses que você já falou, os que tinham placa de gordura na carótida e na femoral. Desses quase 1.000 pacientes submetidos ao PET, cerca de 500 500 indivíduos ficaram com o exame perfeito, o exame ótimo. Então foram esses 500 indivíduos que foram analisados. E foi observado que desses 500 indivíduos, vários deles apresentavam uma diminuição do metabolismo da glicose no cérebro. Exatamente esses indivíduos que tinham placa de ateroma na carótida da femoral. A relação maior aconteceu com a hipertensão arterial. Entre os fatores de risco que levavam a esse tipo de alteração, o mais comum deles foi a hipertensão arterial, seguido pelo tabagismo, pela dislipidemia e, por fim, o diabetes. É interessante observar que as áreas afetadas nesses indivíduos, as áreas do cérebro que apresentavam menor perfusão, que apresentavam menor captação de glicose, foram os lobos temporal e parietal. São justamente esses lobos que são mais atingidos nos pacientes com demência, como doença de Alzheimer, por exemplo. Que esses lobos são responsáveis pela compreensão, pela linguagem, pelo aprendizado e pela memória. Qual seria, ou quais seriam os conselhos ideais para as pessoas tentarem não desenvolver, as demências, algum tipo de demência? A gente focar na intenção de preservar uma qualidade de vida melhor, é mais ou menos por aí? O que a gente diria para as pessoas, Sem dúvida. Tem uma parte das demências que a gente não pode fugir, porque são aquelas que têm uma contribuição genética forte, um fator familiar. Então, se nosso pai ou nosso avô tinha demência, então nós temos uma probabilidade maior de ter. Mas existem aqueles fatores nos quais nós podemos intervir, que são chamados fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Então, se o indivíduo tem hipertensão, procurar controlar a pressão alta dele. Se ele tem diabetes, procurar controlar o diabetes. Se ele fuma, deve parar de fumar. E deve fazer exercício físico e se alimentar bem. Ricardo, e para além disso, a gente sabe que algumas doenças do coração, algumas comorbidades são base aí para outros problemas,
se a gente for tentar olhar para essa situação, quais são os cuidados que a gente deve ter? A periodicidade das visitas aos especialistas, né? Que tipo de indicação é mais assertiva para que a gente dê para qualquer pessoa evitar de ser um paciente? Então, todo indivíduo adulto, a partir de 18 anos de idade, deve ter uma consulta anual, onde deve ser verificada a sua pressão arterial. E a partir daí, se a pressão arterial dele for normal, os níveis de lipídio, colesterol, triglicérides, o nível de açúcar no sangue, glicemia, se isso tudo for normal, ele deve fazer avaliações anuais. Se houver alteração em algum desses fatores, aí a avaliação deve ser mais frequente, semestral, por exemplo. Ricardo, a gente sabe que existem pessoas que de fato desenvolvem, né, essa demência e, enfim, mas existe alguma forma de se prevenir esse desenvolvimento, algo que possa ajudar, ou pelo menos que não se agrave, principalmente para as famílias? Que atitudes podem ser tomadas nesse sentido? Então, se a demência for de origem vascular, o que há de se fazer é controlar esses fatores de risco, né? Que os principais são pressão alta, hipertensão, diabetes, o tabagismo, o fumo e o sedentarismo, que é um fator de risco também muito importante. Então, toda a população deve ser estimulada a fazer exercício físico, uma caminhada que seja. Para os tipos de demência que acabam acometendo as pessoas em decorrência de um fator cardiovascular. Muitas vezes as pessoas não sabem como identificar, né? Os sinais vão aparecendo de maneira bem mais branda no início. Então, essas pessoas que já têm problemas cardiovasculares precisam fazer a manutenção desses problemas. Então, já tem uma atençãozinha aí que a saúde não é 100%. E aí, que tipo de sinais essas demências em decorrência de problemas cardiovasculares dão? O que as pessoas devem ficar atentas? Então, o quadro clínico da demência é semelhante, independente do fator causal, quer seja de origem vascular, quer seja uma demência senil, quer seja doença de Alzheimer. O quadro de demência se caracteriza por disfunção, por déficit cognitivo. O que quer dizer isso? A memória do indivíduo diminui, a capacidade de ele aprender diminui, às vezes até algumas atividades que ele conseguia fazer, ele não consegue mais fazer. Então, diante desse quadro, deve-se estar atento para a possibilidade de demência e procurar um médico para esclarecimento. Ok, Ricardo. Obrigado pela sua participação, pelas informações, pelos esclarecimentos. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, até a próxima. Obrigado. De nada.